colocar a mão no coração, falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai querido. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por ter, meu Pai, esses homens aqui comigo, por estarmos aqui, Senhor, e mais uma oportunidade de te buscar. Nos ajuda, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui, cada um que está à distância, pela transmissão, cada um que passará pelas igrejas, Senhor, que passará pela transmissão, Senhor, que acompanhará os demais cultos, que aproveitará, Senhor, cada momento dessa casa firme para orar pela sua casa, pela sua família, no nosso jejum, Senhor, mais um jejum de resgate de almas, de 12 horas, Senhor. Mais um momento de busca, de mais intercessão, para que vidas, meu Pai, não venham perder a sua vida, não venham perder o seu ano, não venham perder as suas oportunidades. Então nós te agradecemos, meu Pai, porque graças à sua misericórdia, nós temos tido oportunidade, Senhor, de fazer escolhas boas, escolhas sábias, de construir algo sólido, de construir uma vida baseada na sua palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha derramar da sua unção, da sua graça, do seu favor sobre cada um de nós, para que possamos te conhecer, meu Pai, de forma profunda, para que venhamos te amar, Senhor, de forma que ainda não amamos, Senhor, de respeitar, reverenciar o Senhor de uma forma que ainda nós não entendemos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor muito mais do que nós imaginamos que precisamos. Tem misericórdia de nós. Abençoa este trabalho, abençoa o nosso dia, a nossa semana, o nosso final do ano. Que o Senhor nos capacite, nos ajude, Senhor, em todos os momentos, para que a gente venha pensar da forma correta, falar as coisas corretas, agir da forma correta, tudo baseado na sua palavra. Eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Se falhamos, pecamos ou fizemos algo, Senhor, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, que tenha afastado o Teu Espírito de nós, meu Pai, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a vigiar mais a mente, vigiar os olhos, o coração, vigiar as palavras. Nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos ser roubados em coisas tão inúteis, porque o que realmente importa é fazer a sua vontade. Então nos fortaleça, nos dê graça, nos ajude em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. E eu já começo com uma pergunta, para você, para a gente analisar. Você comunica excelência? Nós precisamos analisar isso. Nós comunicamos excelência? O que é excelência, Para começar. É um altíssimo nível. Um altíssimo nível de exigência, de santidade, de disciplina. Isso tudo a gente não nasce com isso. Pelo contrário, nós precisamos, ao longo da vida, desenvolver. Então hoje talvez você tenha um nível de exigência, de excelência, que talvez em outros tempos você fala, isso não era tão importante, hoje para você já é importante. E há momentos que a gente analisa e tem que prestar atenção. Será que eu não posso melhorar mais? Será que eu não posso crescer nisso mais? Será que eu não posso me desenvolver mais e me tornar uma pessoa ainda mais excelente? Porque as pessoas que vão longe, elas têm um alto nível de excelência. Excelência espiritual, excelência no dia a dia, excelência no trabalho dela. Então elas estão crescendo, elas estão numa autoexigência muito grande. E esses dias, inclusive, eu li, essa semana inclusive, se eu não me engano, eu li uma passagem lá na nossa oração de segunda-feira, das 5:30 da manhã, e eu estava falando sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui em 1 Samuel 16, vou ler em duas versões, 16 e 18.
Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem. Fala comigo, pessoal. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. E olha só, vou ler aqui na Almeida, que eu tenho uma colocação que eu gosto. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo, fala sisudo em palavras. Ok, de gentil presença, fala comigo, o Senhor é com ele. Olha só. Então, num tempo que não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada disso. O Davi tinha um boca a boca. Ele já era conhecido como um cara já completo. Porque olha só, ele não era apenas um bom músico, ele era um bom músico. Ele não era apenas um guerreiro, ele era um músico e um guerreiro, não de qualquer guerreiro. Ele era um guerreiro valente. Ele não era só o músico, o guerreiro, mas ele sabia falar bem. Ele não falava bobagem, ele falava com sabedoria. Ele tem essa tradução aqui na Almeida que eu gosto, ó, que fala, ele é sisudo em palavras. Todo mundo já deve ter passado numa mecânica, né? Os caras são sempre quietão, caladão, não é verdade? Sisudo, não é assim? Fala pouco. Às vezes você vai num salão, né? Aquele barulho de secador, a mulherada conversando, tal, e uma paga aqui, outra faz a unha, outra faz o cabelo, e está todo mundo se entendendo naquele ambiente. Mas aqui a gente vê, ele é sisudo em palavras. A gente lembra de sisudo de alguém mais fechado. Exatamente isso. Ele falava o que era necessário. Ele não ficava perdendo tempo dele com bobagem, né? Ele não ficava em conversinha fiada, ele não ficava perdendo o tempo dele com conversas que não agregavam. Ele era preciso no que ele tinha que falar. Então ele falava com visão. Ele tinha sabedoria para falar. Você não vê que Davi, a gente fala de Davi com tanto carinho, porque ele foi o maior adorador que a palavra nos mostra. Então, por ele ter esse alto nível de exigência em relação a Deus, tanto que tudo que ele se indignava era por conta de Deus. Então ele não queria que nada fosse desrespeitado em relação a Deus. Então ele tinha um alto nível de exigência espiritual. Então quando nós temos um alto nível de exigência espiritual, nós nos importamos com o que Deus se importa, a gente não consegue viver de qualquer jeito. A gente vai prestar atenção nas nossas palavras, né? Porque a palavra diz que se eu conseguir segurar minha língua, eu me torno perfeito. Então veja a importância de você saber falar com sabedoria, falar com visão. O poder da vida e da morte está na língua. Você tem o poder de dar vida ou de atrair morte para a sua vida. Então, alto nível de exigência. Então, ele pensava para falar. Alto nível de exigência. Ele queria adorar o Senhor. Então, ele ficou bom na música. Ele tocava harpa. Ele era o povo de Deus. Então, ele também ficou um guerreiro. Eu quero participar, eu quero contribuir. Ele se tornou um guerreiro valente. Então, veja, pessoal. A atitude dele mostrava excelência. Provavelmente ele não sabia talvez nem existisse essa palavra na época dele. Né? Talvez não. Mas ele era conhecido como um homem excelente. E, acima de tudo, o Senhor estava com ele. Então, quando você está no seu dia a dia e as pessoas enxergam Deus em você, é porque você tem excelência. Porque não dá para transmitir excelência, falar que Deus está com aquela pessoa, se aquela pessoa briga com todo mundo, aquela pessoa é indisciplinada, aquela pessoa ela mente, aquela pessoa ela não faz o trabalho dela direito. Não dá para falar que Deus está na minha vida ou na sua vida com uma série de
falhas de caráter, uma série de situações morais que eu não resolvi. Então, assim, Deus não está na minha vida, porque assim, ó lá o Murilo, ele está mentindo, ele é bagunçado, ele é indisciplinado, ele não entrega o que ele combinou, ele faz diferente do que ele conversou. Então, não dá para falar que Deus está com ele. Sim ou não, pessoal? Então, veja, a excelência começa na sua vida espiritual. Se você tem excelência na sua vida espiritual, você vai trazer isso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. Então aqui a gente já começa assim, já entendendo que o Senhor está com ele, por isso ele tem uma presença agradável, ele não é um peso, ele não chega para pesar o ambiente, ele chega para trazer leveza, ele sabe colocar bem as palavras dele e ele é bom no que ele faz. Ele toca bem, ele luta bem, ele tem um aspecto correto de uma pessoa que traz paz. Por quê? Porque Deus está com ele. Aqui em Provérbios 22, 29, você já viu alguém muito competente no que faz? Você já viu alguém muito competente no que faz? Sim ou não, pessoal? Já viu? Ele fica no meio da maioria? Ele ganha como todo mundo ganha? Ele está nas empresas de menor expressão? Não. Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Então, uma pessoa que é boa no que ela faz, ela não precisa ser boa porque ela fez lá, ela é PhD em tal negócio. Não. Simplesmente ela é boa no que ela faz. O que é que você faz? Você é bom? Você é o melhor naquilo que você faz? Lá na sua empresa? Vamos parar de ficar pensando no que seria mais importante ou menos importante no seu dia mesmo, na sua vida. Você certamente trabalha com outras pessoas perto de você. Você é bom naquilo que você faz? Porque se eu sou bom naquilo que eu faço, eu vou me destacar. Se eu não me destaco, a bispa, esses tempos aí, lembrou de uma pessoa que a pessoa faz coisa de maquiagem, maquiagem de sobrancelha, eu não sei o nome disso, né? Mas faz sobrancelha, vamos colocar assim. E qualquer salão assim que tem por aí, a pessoa vai lá, eu queria fazer minha sobrancelha, ok, você vai lá, você tira a sobrancelha e tal. Aí tem outros lugares que faz aquela pigmentação e tal, aí você paga um valor, ok? E essa pessoa, se eu não me engano, acho que ela cobra 4 mil ou 6 mil para fazer uma sobrancelha. 8 mil? Aí, melhorou. 8 mil para fazer uma sobrancelha. Para pintar, para modelar, enfim. A pessoa fala assim, acha que eu pago 8 mil nisso daí? A mulher não tem agenda. Não tem agenda. Por quê? Você já viu alguém muito competente no que ele faz? Mas é só uma sobrancelha. Não, não é só uma sobrancelha. É excelência. Ela quis se tornar a melhor naquilo que ela faz. Mas eu só faço sobrancelha. Pois é, por isso que você nunca vai ser a pessoa que estará entre os reis. Porque enquanto eu achar que é só isso que eu faço, ela falou assim, eu vou ser a melhor pessoa que faz sobrancelha. Um ótimo exemplo. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que inventar o iPhone. Né? Eu tenho que fazer algo assim. Não, se você for o melhor naquilo que você faz, você vai se destacar. E isso vai abrir portas para você para outras coisas. Porque hoje, às vezes, você fala, não, porque eu só faço isso. Se você for bom nisso, ele servirá reis, em vez de trabalhar para a gente comum. Eu abro portas. Por que muitas pessoas não saem do lugar? Porque ela olha para aquilo que ela faz, ela se coloca, eu vou fazer isso para o resto da minha vida, porque eu sou mais ou menos bom nisso. Ela não entende que se ela for excelente naquilo que ela faz, o Senhor abre portas. As pessoas começam a te enxergar. Deus assopra o seu nome na vida no ouvido das pessoas. Ó aquela pessoa lá, ó. Olha só. Tem tantas histórias que a gente ouve da pessoa ter começado nos primeiros cargos da empresa. Mas ela era tão boa, ela entregava tão assim, além daquilo que seria a obrigação dela,
Porque muitos não fazem nem o que seria obrigação, por isso que reclama de tudo, reclama que ganha pouco, reclama que nunca é promovido, reclama que nunca tem aumento de salário, e o fulaninho que chegou faz tantos meses, pouquinho, perto dele, já está lá, já está crescendo. Por quê? Por quê? Porque não tem injustiça, tem plantio. Se eu planto a coisa certa, eu vou colher a coisa certa. Se eu estou plantando preguiça, insatisfação, reclamação, eu vou colher isso na minha vida. Eu não vou sair do lugar. Mas se eu planto excelência, se eu planto dedicação, se eu planto determinação, se eu planto disciplina, se eu planto amor por aquele lugar, mas o meu patrão é isso, porque esse ambiente... Não, ou eu saio ou eu fico. Ou eu fico lá e sou o melhor, ou eu saio. Ok, você tem direito de sair. Mas não fique simplesmente para falar, não, porque eu preciso. Então, não faça da sua vida um fardo. Não faça da sua vida um martírio. Você está morrendo para fazer isso, é muito triste. A gente tem duas escolhas. Você pode sair de casa determinado a fazer desse dia o melhor dia da sua vida, ou você pode se arrastar. São escolhas. Você vai ter que levantar do mesmo jeito, você tem que trabalhar do mesmo jeito, você vai ter que pegar trânsito do mesmo jeito, como todo mundo faz. E eu tenho que escolher qual o jeito que eu vou enxergar a minha vida. Eu vou enxergar a minha vida com trevas ou com luz? Porque se os meus olhos forem bons, meus olhos serão cheios de luz, a minha vida terá luz. Mas se os meus olhos tiverem escuridão, a minha vida será uma escuridão, será de trevas. Então nós só temos duas escolhas. Você pode sair se arrastando de casa. Nossa, trânsito de novo. Nossa, aquele patrão. Nossa, aquela empresa. Nossa, fazer isso de novo. Nossa, ter que lidar com isso de novo. Nossa, você vai morrendo. Seu estresse vai te consumindo. Você não aguenta chegar no lugar. Depois você tem que pensar em voltar. E você está morrendo. É o que muita gente está vivendo. Ela vai se arrastando, não sorri, não tem felicidade, não tem alegria, é aquela tristeza, aquela insatisfação. Ou eu posso sair assim, nossa, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, o Senhor vai me derramar a favor, e eu vou pagar o preço certo. Eu vou passar pelos testes, eu vou olhar a vida com uma oportunidade. Tanta gente que queria estar fazendo o que você faz e não pode, porque está preso numa cama, está em coma, Está com uma doença que não se sabe o que vai acontecer. Tem tanta gente sofrendo. E às vezes você acha o centro do universo achando, não, só eu sofro, só a minha vida está ruim, porque eu fico vendo o Instagram, eu fico vendo a vida do outro e eu fico achando que a minha vida é uma porcaria. Primeiro, que muito que aparece em rede social é o que a pessoa quer mostrar. Isso é fato. Segundo, que a gente não sabe o que aquela pessoa tem feito. E a gente às vezes cai na seta do mal, que se torna um vício, inclusive, né? De você simplesmente falar que porque para o outro foi mais fácil. Por que para o outro foi mais fácil? Cada um de nós tem problemas. Uns numa área, outros em outras. Mas ninguém é isento de dificuldades. Ninguém é isento de problemas. Então a gente precisa parar de achar que a nossa vida é pior que a do outro. Não, a vida de cada um é de cada um. Você tem a medida dos seus desafios. O Senhor diz que Ele não manda nada além do que a gente pode suportar. Então se o outro está vencendo, ele tem tido resiliência para suportar aquilo que ele está recebendo. Se o outro não está, talvez ele esteja se entregando. E a vida vai andar do mesmo jeito. O calendário está passando, o tempo está passando, a idade está chegando, e o tempo está passando do mesmo jeito, com uma boa atitude ou com uma má atitude, ele está andando do mesmo jeito. Então são escolhas que a gente tem. Então, visse um homem muito competente no que faz, ele servirá reis, em vez de trabalhar para a gente comum. Tem tanta gente boa, que o nosso país, infelizmente, ele é bom, e, infelizmente, ele acaba aproveitando todas as oportunidades para perder oportunidades. Se a gente analisar quantos talentos que a gente já viu saindo do Brasil para trabalhar em outros países,
Por quê? Porque aqui muitas vezes não se valoriza o que deve ser valorizado. Então, assim, está em outros lugares. Poderia investir aqui, poderia agregar a visão, o conhecimento, a capacidade. Não, está ajudando outros países a crescer, outras empresas a crescerem. Várias e várias situações. Então, assim, ó, a pessoa está indo bem, ela estudou, ela está sendo sábia nas escolhas dela, ela está trabalhando para reis, ou seja, está nas multinacionais, está nos cargos altos. Mas por quê? Porque ela pagou o preço quando estava aqui embaixo. Ela não nasceu e já foi colocada lá, não, ela passou pelos processos. Mas se eu não quero passar pelos processos, eu nunca estarei entre os reis. Então aqui, ó, a gente vê o exemplo, ó, o filho de Jessé, o Davi, ele era conhecido, olha quantos adjetivos que deram para ele. O cara era bom na música, era bom na guerra, ele falava corretamente, ele tinha uma aparência boa e Deus estava com ele. Então, assim, ele era um cara completo. Então, nós precisamos nos tornar homens incomuns. Então, eu volto e faço a pergunta, você, analisando tudo isso que a gente já falou, você comunica excelência? Porque excelência é um treinamento. Fala, excelência é um treinamento. Alguém treina para ser comum, para ser acabado, para ficar feio, para ter uma vida desgraçada? Treina para isso? Tem alguns que se esforçam, mas você não treina. É só você deixar aí a sua carne te guiar. A preguiça, né? A inveja, tudo isso te conduz a isso. Mas quando a gente analisa a aparência, as roupas, o seu cheiro, o seu carro, né? As coisas que estão envolvidas na sua vida, essas coisas transmitem excelência? Ou transmitem mediocridade? Sua casa vive bagunçada, sua mesa do trabalho uma bagunça. Isso está mostrando qual o meu nível de exigência, de cuidado, de zelo próprio. Então, o treinamento, a excelência é um treinamento. As pessoas precisam treinar, nós precisamos treinar para sermos pessoas incomuns, para termos uma mentalidade rica, para termos uma mentalidade próspera, para termos uma mentalidade excelente. Então, Davi comunicava excelência porque ele treinou essa excelência. Qual o nível de excelência que nós colocamos na nossa vida espiritual? Nós temos o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, a gente não consegue ir contra aquilo que o Espírito Santo é. O Espírito Santo, ele é puro. O Espírito Santo, ele tem excelência. O Espírito Santo não gosta de colocações de palavras que ofendem o mundo espiritual. Ele não gosta de mentiras, de críticas, de apontamento de dedos. Ele tem santidade. Então, como é que a sociedade me corrompe? A sociedade é feita por pessoas. Então, não tem sentido isso. Então, não é o lugar. Ah, minha vida está assim porque eu nasci no lugar errado. Porque eu nasci na família errada. Não, é quem eu sou. Fala, quem eu sou. É a pessoa. Fala comigo, é a pessoa. Tem que estar dentro de mim. Fala, pessoal. Tem que estar dentro de mim. Isso está dentro de você. Esse espírito inconformado, esse espírito que não aceita esse padrão, tem que estar dentro de nós. Esse espírito acomodado, esse espírito reclamão, isso vai me trazer um resultado. Mas o espírito forte, o espírito excelente, o espírito que persegue agradar a Deus, ter a presença do Espírito Santo, você é visto como uma pessoa que tem o Espírito Santo e Deus está com ele, o Senhor está com você, como estava aqui com Davi. As pessoas falam de você, as pessoas falam assim, Deus está na vida daquela pessoa. Deus está na vida dele. Uma pessoa assim, nota 10. Um cara agradável, um cara feliz, grato. O cara entrega o que tem que entregar, ele fala pouco, ele não é de ficar perdendo tempo com bobagens. Deus está na vida dele. A gente está vendo as coisas andarem.
o trabalho dele, as coisas estão fluindo. Ou seja, tem algo diferente na vida dele. Olha aqui que Jesus fala, em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Fala comigo, por gentileza. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor fala, ore e vigie. Hoje a gente tem mais um jejum. Mas mesmo que não tivesse, ninguém tem que nos mandar jejuar, ninguém tem que nos mandar orar, ninguém tem que nos mandar santificar. Isso tem que estar dentro, é o que eu estou falando agora. Não é o lugar, não é a sociedade, não é nada, sou eu. Quando eu entendo, eu faço. Mas se eu não entendo, pode ter jejum todo dia. Eu posso até fazer jejum todo dia, mas não vai funcionar nada. Eu estou fazendo por fazer, eu estou fazendo porque alguém disse que eu tinha que fazer. Não, não vai funcionar assim. Ou eu tenho responsabilidade, ou eu tenho zelo, ou eu tenho caráter para fazer, para trabalhar, para a presença do Espírito Santo permanecer na minha vida, eu só estou me enganando. Então, um espírito forte, orem e vigiem para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, um espírito forte, fala comigo, o espírito forte subjuga a carne. Ele domina a carne, ele oprime a carne, porque ele não pode ser oprimido, porque o espírito está forte. Então, nós temos força para sermos excelentes. E essa força para ser excelente vem de um espírito forte, porque o espírito forte ele tem domínio próprio. Ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele crê naquilo. Porque não adianta eu saber também o que é certo e o que é errado, mas eu vivia de uma outra forma. A maioria sabe o que é certo e o que é errado, mas vai falar se acredita. Porque a gente vai fazer o que a gente acredita. Então eu posso até saber, eu posso conhecer a Bíblia. Posso conhecer os versículos, posso conhecer o que a Bíblia, o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado. Mas se eu ajo de uma outra maneira, eu mostro que eu não acredito nisso. Eu acredito no que eu estou fazendo. Então não adianta eu falar, não, mentir é errado, eu sei que é errado. Jesus fala, inclusive, que eu me torno filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Mas se eu minto é porque assim, não acredito, depois eu peço perdão. Não, é só uma mentirinha. Não, mas só foi dessa vez. Não, mas não foi grave, não prejudiquei ninguém. Só a sua salvação. O Espírito Santo não está aí. Se eu não estou com o Espírito Santo, a casa vazia não fica. Se eu não estou com o Espírito Santo, eu estou com o Espírito do diabo. Não tem meio termo, pessoal. O mundo adora falar de vários caminhos, o mundo adora falar de relativização, não é bem assim, não é na palavra é preto no branco, é 880, ou eu estou com o Espírito Santo, ou eu estou sem o Espírito Santo, eu estou com o diabo. Eu sou dominado pelo Espírito Santo, eu sou dominado pela carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito forte subjuga a carne. Um espírito fraco é dominado pela carne. Então, para eu ter excelência, eu preciso, fala comigo, de um espírito forte. Então, nós podemos lembrar de Davi, nós podemos lembrar de José. José era um escravo. Era um escravo. E ele foi desejado e admirado pela mulher de Potifar. Lembram disso? Sim? Então não é o lugar, é quem você é. Ele era um escravo, mas ele não era largado, ele era limpo, ele tinha modos, ele tinha uma postura. Então quem olhava para o José, quem convivia com José, quem olhasse distante, é mais um escravo aí comum. Beleza. Mas quando conviviam com José, percebia-se que nele tinha um espírito diferente. O Espírito Santo na vida dele. O Espírito de Deus. O Espírito de excelência. Então ele era responsável, ele era disciplinado, ele era limpo. Veja, como a gente cuida da nossa parte externa, é como nós cuidamos da nossa parte interna. Não dá para você ser disciplinado só numa coisa. Ou você vai ser em tudo, ou você não vai ser em nada. Não dá para ser bagunçado só numa área. Não, ou você vai ser em tudo. É isso que a gente está falando aqui. José era um escravo
E ele foi desejado pela mulher de um cara importante. Então a postura, o caráter, o jeito dele lidar com as coisas, o jeito dele resolver as coisas, a posição, a seriedade dele, chamou a atenção daquela mulher. Então nós podemos estar numa posição que aos nossos olhos até pode não ser lá tão relevante, mas nós temos uma postura de um homem de Deus, nós somos vistos, admirados e desejados. Eu quero esse cara aqui para trabalhar comigo. Olha lá, está fazendo o que ninguém está fazendo o que nem é da área dele. Está lá cuidando, limpando um negócio, resolvendo um negócio que nem era para ele fazer. Está lá ajudando a descarregar isso, está lá ajudando a terminar aquela situação. Ele está ajudando o outro lá no trabalho dele, que ele podia ter ido embora, mas ele está lá. Ou seja, analisa no seu dia a dia o que talvez você está perdendo bênçãos. Está perdendo bênçãos. Esses dias a Maria pediu um negócio para a Ana, e a Ana não quis fazer, né? Aí a Maria falou assim, tá bom, vou pegar a bênção para mim. Foi lá, ela fez. A Ana não quis fazer, a Ana foi lá e falou, eu vou pegar a bênção para mim. Exatamente. Nada é desperdiçado. Às vezes alguém te viu pela câmera, olha lá a atitude dele. Às vezes alguém te viu, olha só que interessante. Às vezes alguém comenta, esses dias eu vi o fulano lá fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Nem precisava, mas estava lá fazendo. Porque é quem você é. Você não vê como algo pequeno. Você não vê. Por que muitas pessoas estão frustradas aí, não saem do lugar? Porque elas não fazem nada de novo. Elas querem que todo mundo olhe para elas, reconheça, favoreça, abençoe, sem ela plantar por aquilo. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo do que você vai fazer por mim. Do que você está me devendo. Porque eu estou sendo injustiçado. Porque eu não estou sendo valorizado. Não. Se eu chego sempre no horário e saio sempre no horário, faço exatamente as mesmas coisas, ou seja, nada está mudando. Eu não chego mais cedo, eu não saio mais tarde, eu não faço além do que foi pedido, eu não surpreendo, eu não dou uma ideia, eu não estudo, eu não melhoro, eu não me capacito. Por que Deus deveria olhar para mim e falar assim, servo bom e fiel? Não, a Bíblia mesma diz que se eu faço só o que me é mandado, eu sou inútil. E muitos fazem menos do que é mandado. Ou seja, é um mais inútil ainda. Então se eu faço certinho, sem tirar nem pôr, eu faço certinho exatamente as minhas responsabilidades, as minhas obrigações, a palavra me chama de servo bom e fiel ou de servo inútil, pessoal? Servo inútil. Poxa, que injustiça! Que injustiça! Eu fiz certinho, não falhei em nada. Servo inútil. Viste alguém perito naquilo que faz? No melhor do que faz? Perante reis ele servirá. Então, se eu quero me destacar, se eu quero estar entre os reis, eu não posso ser mais um no meio da multidão, que faz as coisas certinhas, que faz as coisas que foram pedidas, ok, mas eu nunca estarei naquele patamar elevado, porque eu não me destaco. Eu estou fazendo o que a maioria está fazendo. Então veja, certamente você não está na posição de escravo, você não está numa posição inferior à de José, mas ele era visto e reconhecido como um homem de Deus, como um homem diferente. Então certamente você está bem acima do que o José estava naquele momento. Mas um dia, devido às atitudes dele, ao plantio dele, ele se tornou o segundo no Egito. Ele ficou entre os reis, perante reis ele servirá. Então veja que tudo é um processo. Ele começou como escravo, você não está aqui na condição de escravo. Mas ele se tornou segundo em importância. Então se eu passo pelos testes, pelos processos, logo o Senhor me exalta. Então não vamos mais apresentar desculpas que o meu problema é o lugar que eu trabalho, que é isso, que é aquilo, que é a minha família, que é porque eu não tive esse estudo, porque... Não tem nada a ver.
Por que eu não melhoro todos os dias? Por que eu não trabalho? Em vez de eu ficar falando, é porque é meu lugar, meu trabalho, onde eu nasci, a minha cidade, é porque eu nasci nesse país, é porque eu faço isso, o meu ramo de atividade é esse. Não, o problema está em mim. O problema está em mim. Então, eu tenho buscado melhorar todos os dias. Vamos começar pelos exemplos que a gente vê aqui de Davi. Você fala bem? Você busca melhorar o seu português? Você busca não falar mais palavrão? Você busca não ser mais uma pessoa crítica? Você busca não ser mais uma pessoa pessimista, pesada? Você busca todos os dias melhorar? Já começa por aí, pelo que sai da sua boca. Porque o que sai é o que está dentro de você. Se você ainda perde muito tempo assistindo TV, novela, programas inúteis, você não está melhorando, você está piorando. Porque você está se enchendo de lixo. Porque o que passa na TV hoje em dia? É coisa que leva para a sensualidade, que leva para a sujeira mental, que leva para a carne, para o adultério, para a preguiça, para a quebra de valores, para a destruição da família, para más notícias. Hoje em dia só se fala disso. Hoje em dia nada. Ó que não se tem boas notícias. Tudo é má notícia. Tudo é má notícia. É só uma notícia de corrupção, de bagunça, de desgraça, de guerra, de morte, de tragédias e tragédias e tragédias. E a pessoa está assistindo aquilo com a desculpa de que ela está se informando. Você está se contaminando. Você não se informa na TV. Você não se informa assistindo notícias desgraçadas. Você se informa lendo a Bíblia. Você se informa crescendo internamente, lendo um livro que vai te ajudar a abrir sua mente. A Bíblia vai abrir sua mente. Um curso que você vai para você melhorar no seu trabalho. Porque o que está acontecendo por aí, você não pode mudar. Mas a sua vida você pode mudar. A sua mente você pode mudar. O seu trabalho, a vida profissional você pode mudar. A sua família você pode mudar. O que está no nosso poder, nós podemos mudar. A gente pode fazer um curso, a gente pode aprender algo novo, a gente pode começar a treinar, a se especializar em algo diferente. Isso vai mudar a nossa vida. Assistindo notícia de morte, de desgraça, de tragédia, isso não vai mudar a sua vida para melhor, só vai mudar para pior. Ah, mas estou distraindo. Isso, distrai. Fica aí no seu celular, vendo Instagram, Facebook, vídeo de tragédia no Twitter. Fica aí. 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas do seu dia que você jogou no lixo. Você poderia ler um livro, você poderia estar forte na palavra, ter assistido um culto, assistido as palavras, né? Ou seja, feito algo útil. Algo útil. Você é melhor no seu trabalho? Então vamos nos pontos de Davi. A gente já falou das palavras, dos pensamentos. É melhor no que você faz? É um guerreiro valente, ele toca bem, ou seja, tudo que ele bota a mão, ele bota o melhor dele. Então sua função é o quê? É cuidar de quê? É resolver o quê? Você tem dado descanso, alívio. Uma coisa muito importante que a gente tem que guardar, pessoal, é que é bom quando a gente não é muito lembrado. Sabia disso? Que quando a pessoa começa a falar muito de você, é porque você está dando trabalho, você está dando problema. A gente tem que ser lembrado como alívio. Quando vai lembrar de você, só lembrou para dar gosto. Não vai falar assim, nossa, porque o Murilo, porque o Murilo de novo, o Murilo de novo está na situação, olha o Murilo. Quando você não lembra, você faz seu trabalho bem feito, você assim, nossa, olha só, nem falamos dele, porque está tudo redondinho, está tudo fluindo direitinho, me deu paz, me deu descanso. O José era esse. O Potifar deixou tudo na mão do José, deixou tudo. Ele descansou, ele não lembrava de José, porque José cobria, José aliviava. Então é bom quando a gente não é muito lembrado nesse sentido. Quando a pessoa está falando muito de você, geralmente não é para ser coisa boa.
Porque ser coisa boa já se tornou padrão, então ninguém espera menos de você. Então, assim, ó, fica tranquilo, está na mão do fulano, está na mão do José. José está em paz, ou seja, você descansa, você fica lembrando aqui de novo? Sim ou não, pessoal? Então, o ponto é esse. O entendimento de quem nós nos tornamos. De quem nós nos tornamos. Quando nós buscamos melhorar todo dia, nós trabalhamos isso em todas as áreas, e Deus estava com eles. E Deus é com ele. E tinha diferença na vida deles. Então, esse era o principal. O que faz a diferença é o Espírito Santo estar na minha vida. Então, Davi e José eram quem eles eram. Eles não tinham encenação aqui. Eles não tinham, vou impressionar as pessoas. Não, aí quando foi para a prisão, agora ele era escravo e presidiário. Ele não mudou nada. Ele era quem ele era. Ele foi o melhor na cadeia também. A cadeia, o cara deu a cadeia para ele cuidar da cadeia, para administrar a cadeia. Então, veja, você tem uma posição que você considera menos importante do que cuidar de bandido? José viu valor nisso. José cuidou da prisão, administrou a prisão. Pronto. Aí, ó, onde ele estava, ele era o mesmo José. O José da excelência. O José de fazer as coisas bem feitas. O José de não fazer as coisas mal-humorado, mas o José fazia as coisas como se ele estivesse no palácio. Por isso que ele foi para o palácio. Porque enquanto ele estava na prisão, cuidando de bandido, ele foi o melhor. Ele deu o melhor, ele fez com amor. Porque ele não fazia por pessoas, pessoal. Ele fazia por Deus, porque ele tinha princípios, ele tinha caráter. Então nós só vamos entender isso quando a gente para de fazer as coisas achando que é para alguém ver, achando que o outro vai ganhar com isso. Não, quando eu faço, porque eu entendo, Deus está me observando, é só isso que eu preciso saber. Deus está observando, então eu vou dar o meu melhor. Porque a palavra me diz, olha, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Se Jesus fosse na sua casa, você ia comprar a melhor comida, você ia botar os melhores talheres, você ia fazer de tudo assim para agradar Ele. Não ia, pessoal? Sim ou não? Então, tem que fazer isso todo dia. É como se eu estivesse fazendo para Jesus. Então, eu vou entregar esse trabalho como se eu estivesse entregando para Jesus. Eu vou fazer ter essa atividade como se estivesse fazendo para Jesus. E nós precisamos aprender isso. Isso é um treinamento. Enquanto a gente acreditar nas mentiras, a gente não vai sair do lugar. A bispa fala uma frase, né, que a mente fala mente, ela mente. E as emoções são crianças. Então, se a minha mente mente para mim, eu vou ficar com o quê? Eu tenho que ficar com a palavra, porque se eu ficar com os meus pensamentos, eu vou acreditar nas mentiras. E as minhas emoções, elas são sempre crianças. Ou seja, ela sempre vai querer fazer isso e depois não querer mais. Ela vai começar, ela vai parar, ela vai estar com vontade e depois vai perder a vontade. Por quê? Porque ela é uma criança. Então, se as minhas emoções, se os meus sentimentos são eternas crianças, quem é que deve crescer, pessoal? Eu tenho que esperar que as minhas emoções cresçam? Sim ou não? Não, eu tenho que crescer. Eu tenho que ser maduro, eu tenho que ser o pai dessa criança. Então, nós levamos a mudança, nós fazemos esses pensamentos, obrigamos esses pensamentos infantis, miseráveis, a obedecer a palavra. Então, quando você tem um filho, você vai lá ensinando. Ele vai ter as atitudes de criança, vai ter o dia de sapatear, o dia de fazer birra, de querer ir para o chão, essas coisas. Mas você vai ter que corrigir ele. Senão, quando tiver maior, fica um negócio insuportável. Então, eu vou crescendo, eu vou dando o padrão. Eu não aceito a mediocridade. Eu comunico a coisa certa. O que é que nós temos comunicado? Uma excelência ou uma coisa comum? Algo comum ou incomum? Davi e José, por exemplo, né, como a gente está falando, eles foram colocados em lugares de honra, eles foram expostos por Deus por serem excelentes. Mas não excelentes lá no palácio, depois da unção de Davi, depois de estar lá com o faraó, não. Eles foram expostos por Deus, porque a gente viu aqui, ó, tem um filho de Jessé, um menininho aí, ó, ele era agradável, tal. Esses homens foram expostos por Deus, foram vistos como homens diferentes,
quando estava lá no pasto e na prisão. No lugar que ninguém dava nada. Um presidiário. Um cuidador de ovelhas. Está lá no campo o dia inteiro. Ninguém está vendo o que ele está fazendo, mas Deus estava vendo. Então, se eu não treino para o sucesso, eu estou treinando para o fracasso. Fala comigo, se não treino para o sucesso, eu treino para o fracasso. Olha só aqui, Provérbios 24:3. Com sabedoria, fala comigo, por gentileza, com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se firma. Então, sabedoria e inteligência. Com sabedoria eu começo as coisas, eu inicio as coisas, eu aprendo a pedir a Deus, com sabedoria eu aprendo a sonhar. Com sabedoria eu desenvolvo muitas coisas, eu sonho, eu aprendo, eu sei o que pedir, eu sei como pedir, e com inteligência eu estabeleço. Então é um conjunto de coisas. Porque se eu tenho a bênção, eu tenho sabedoria, eu tenho uma bênção. E agora eu preciso de inteligência para ter a atitude certa. Então eu tenho a bênção mais a atitude certa. Então vai dar certo. Porque se eu tenho só a bênção, eu tenho a sabedoria, mas sem inteligência. Eu tenho a bênção, mas sem ação, sem atitude. Se eu tenho até inteligência, como tem muita gente inteligente por aí, ela tem inteligência de livros, ela estudou, ela tem um talento, ela tem um dom, mas ela não tem sabedoria. Sem sabedoria a gente não chega a muitos lugares, porque falta visão. A gente vai ter uma força, mas ela vai ser limitada. Então se eu tenho a inteligência, ou seja, eu até tenho uma iniciativa, uma ação, mas eu não tenho a bênção, também não vai dar certo. Então é com sabedoria e inteligência, porque com inteligência nós aplicamos os conhecimentos, os ensinamentos que eu recebi. Então com inteligência eu me firmo. Por quê? Porque eu tenho sabedoria. Então eu tenho sabedoria, eu busco discernimento, eu busco a bênção de Deus, eu busco aprender com Deus. Agora, como eu sou inteligente, eu vou viver isso. Eu vou aplicar isso. Então a gente busca, eu quero resolver minha vida sentimental. Senhor, me abençoa, abre portas, meu Pai me ajuda, eu quero ser bênção, tal, e me ajuda até eu encontrar uma pessoa, etc, tal. Eu busco por um casamento. Mas aí eu não tenho inteligência para manter? Eu deixo as minhas emoções mandarem em mim? Eu não mantenho. Então eu tive sabedoria para pedir um homem de Deus, uma mulher de Deus, para casar na santidade, etc, etc, etc. Mas aí agora falta inteligência para eu sustentar isso. Saber lidar com as diferenças, agir com sabedoria. Então com sabedoria eu aprendo a agir diferente no meu casamento. E com inteligência, porque sabedoria vem da palavra, vem de temer a Deus. Então eu sei como agir diferente no meu casamento, por exemplo. E com inteligência, eu sou inteligente, eu controlo a minha língua. Eu paro de criticar, eu paro de ficar reclamando. Então, está muito claro, com sabedoria se constrói a casa. E com inteligência, ela se firma. Então a sabedoria nos dá visão. A sabedoria abre os nossos olhos para muita cegueira que a gente tinha. Então a gente não enxergava que viver assim, falar assim, agir assim era um problema. Quanta coisa que a gente descobriu ouvindo as palavras. Nossa, olha como eu estava cego, eu não via isso, eu fazia isso todo dia e não achava isso um problema. Você já não se deparou com coisa assim? Levanta, mostra para mim. Todo mundo. Teve um dia assim, nossa, eu fiz isso uma vida inteira, eu não achei que era um problema, porque eu via meu pai fazendo, minha mãe fazendo, eu achava que era assim que se vivia. Então, sabedoria. Sabedoria me abriu a mente, agora eu estou ajustando. Agora com inteligência eu vou manter isso. Eu não vou mais ser guiado pelos sentimentos. Agora eu sei como proceder. Então, eu peço um casamento abençoado, mas eu não mantenho, falta inteligência. Então, são coisas que precisam estar ligadas uma à outra. Inteligência, sabedoria, excelência. Então nós vamos comunicar excelência? Nós já temos trabalhado para comunicar excelência? Porque isso é inteligência. Porque sabedoria a gente está tendo de ouvir a palavra, de receber as direções. E o que é que a gente faz com isso agora?
quando a gente sair para a vida, para os enfrentamentos, para os testes. Nós vamos estabelecer a disciplina, a excelência, o comportamento que Deus espera de nós. Isso é fundamental para a gente ter uma grande vida, pessoal. E Deus tem uma vida poderosa para nós. O Senhor diz que Ele veio para nos entregar uma vida abençoada, uma vida abundante. Então, não tem nada menos do que isso para você. A sua vida tem que ser abundante, os seus resultados têm que ser abundantes, porque a sua mente é abundante. Você não pensa mais com aquela mente de escassez, aquela mente de que vai faltar, aquela mente de que eu não vou fazer para o outro porque o outro não merece. Isso é mente de escravo, isso é mente de pessoas que não entenderam ainda o que é servir a Deus, o que é ter uma mente de rei, uma mente de realeza, de estar entre os príncipes. Então nós precisamos acordar para isso e tomar as decisões. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos por um momento. E eu peço que você, baseado em todas essas colocações que nós fizemos, que você tome decisões na sua vida. Porque a gente pode ter nascido em condições difíceis, diferentes, tal, mas nós temos a escolha. É o que a gente falou aqui, ó. Você está numa condição inferior à de José? Talvez foi uma das pessoas que mais sofreu na palavra. Injustiças, agressões, numa terra distante, com uma língua diferente. Porque a gente vê Davi, ele sofreu bastante, mas ele estava lá com o povo dele, né? A gente pode falar de Daniel, mas ele servia ao palácio, ele estava lá com o rei. Então tinha um conforto. Os pais dele foram mortos, ele estava numa terra distante, tudo bem. Mas José estava tudo isso. E ele suportou, ele venceu. Ele não ficou bom. Ele não se tornou excelente quando ele foi para a presença do faraó, não, porque ele foi excelente, porque ele se tornou bom naquilo que ele fazia, é que ele se apresentou ao faraó. Então a ordem é inversa. Então quais as decisões que você toma? De buscar a sabedoria e de estabelecer com inteligência. Quais as áreas da sua vida que você sabe que você não comunica excelência? E que você tome essa decisão. Eu vou parar de reclamar, eu vou parar de ser pesado, eu vou parar de apresentar desculpas, eu vou parar de botar culpa nos outros, eu vou parar de fazer o que eu sei que está errado. Mas está tão longe, está tão difícil. Pois é, falar que está difícil não vai deixar mais fácil. Esse é um outro ponto. A gente precisa guardar a nossa boca. A gente precisa só acreditar na palavra e passar por cada dia como sendo o seu melhor. E daqui a pouco você vai se encontrar numa condição, numa situação, que você vai ver uma fluidez diferente. Porque o seu padrão mudou. Porque a sua mentalidade mudou. E logo, se a mente muda, os resultados mudam. Mas se a minha mente não muda, guarda isso para o resto da sua vida. Se a sua mente nunca mudar, a sua vida também nunca mudará. Você pode falar que Deus tem promessas para você, você pode declarar muitas coisas. Se a sua mente não mudar, elas não se materializam, elas não vêm para a realidade. Você não consegue tocá-las. Porque precisa de mudança de mente, pessoal. Precisa de mudança de fé, mudança de caráter. As mudanças internas vão refletir aqui fora. Não são as mudanças aqui fora, porque quando eu tiver isso eu vou ser assim. Não, ou eu sou agora para chegar lá e estar pronto, ou eu nunca vou viver. É a história das pessoas que ganham na loteria. Ela ganha na loteria sem caráter para receber aquilo. Logo ela abandona a família, logo ela gasta tudo em prostituta, logo ela perde tudo, logo ela está mais endividada, foi uma maldição na vida dela. Então o problema da nossa vida não é falta disso ou daquilo, falta de dinheiro, não. O problema da nossa vida é a falta de fé para mudar. Porque com sabedoria eu construo a casa.
E com a inteligência, ela se firma, ela se mantém. Que eu tenho que dar manutenção. Eu tenho que ver se tem alguma goteira, vazamento, alguma coisa, ajuste, pintura, eu preciso de inteligência para isso. Então vamos buscar isso. Tudo pode mudar na nossa vida. Tudo pode ser diferente quando eu trabalho essas minhas mudanças. O Moisés, ele nasceu escravo, mas ele foi criado na realeza. E Deus quer que nós tenhamos uma mente de rei. Porque você deve lembrar quais eram as reclamações do povo que saiu do Egito, que cresceu a vida inteira como escravo. As preocupações deles, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. Mas a preocupação de Moisés era em agradar a Deus. Eu quero agradar o Senhor. Ah, mas é porque Moisés nasceu naquela condição. Pois é, e Josué e Caleb também. Mas Josué e Caleb quiseram mudar. Eles quiseram ficar perto de alguém mais espiritual do que eles. Eles ficaram perto de Moisés. Eles pegaram o espírito de Moisés. Eles não ficavam falando, o que nós vai comer, o que nós vai beber, senão eu vou voltar para o Egito, porque lá tem peixe de graça, lá tem mamão, tem cebola, tem pepino, nossa, dá para fazer a feira no Egito. Só esquece que os filhos eram jogados no Nilo, eram mortos, eles eram espancados, tudo que eles construíam não era para eles, tudo que eles faziam era para o rei, para o faraó. Ah, esqueci, só tinha esse detalhe, né? Que a vida deles não era deles. Ah, mas tinha peixe de graça. Mas tudo que plantava era para o rei. Tudo que fazia, tudo que trabalhava era para o rei, nada era para eles. E Deus estava chamando aquele povo, levando aquele povo para algo deles. Então Deus quer que nós tenhamos as nossas conquistas. Deus quer que nós tenhamos as nossas vitórias. Isso só vai acontecer quando eu acreditar e eu passar pelo deserto. Ah, mas o deserto é muito ruim. Pois é, mas é quando eu passo. Só sobrou o Josué e o Caleb, infelizmente. Mas era para ter chegado todo mundo lá na terra prometida. Mas um monte de gente quis ficar pelo caminho, porque a preocupação deles era de reclamar. Ô Moisés, o que você vai fazer por mim? Eu estou com fome. Vamos levantar um líder para voltar para o Egito? Eu não consigo mudar, mas eu quero que alguém me ajude a tomar essa decisão, para que eu não tenha responsabilidade. Hoje em dia a gente vive assim. As pessoas não assumem responsabilidade, mas adoram botar a culpa em alguém. Olha que coisa maravilhosa. É aquela brincadeira, né? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Pois é. A culpa é sua e você culpa quem você quiser. E quem vive assim nunca vai sair do lugar. Ah, porque minha vida está assim porque é o meu ramo de atividade. A minha vida está assim porque foram meus pais. A minha vida está assim porque meu cônjuge é isso. Não, a minha vida é assim porque as minhas escolhas também são assim. As minhas escolhas refletem o meu presente e vão determinar o meu futuro. Então vamos fazer escolhas sábias. Vamos fazer escolhas sábias para que o nosso presente seja mudado e o nosso futuro seja mudado. Vamos parar de perder tempo com reclamação, com televisão, com coisas desnecessárias. Vamos ter hábitos corretos, hábitos de excelência. Ah, não gosto de ler. Quem disse que você tem que fazer o que você não gosta? O que você gosta? A gente tem que fazer o que não gosta. Ah, não gosto de comer direito. Ah, não gosto de pedir perdão. Ah, não gosto. Pois é, enquanto a gente fizer o que a gente gosta, a gente vai ser fraco. A gente vai ser pequeno. A gente nunca vai se destacar. Porque o mundo, a maioria das pessoas só querem fazer o que elas gostam. E quem faz o que é fácil sempre será fraco. Mas os vencedores foram aqueles que estava todo mundo falando, isso daí não vai dar certo. Ele falou, vai dar certo. Os vencedores são aqueles que, enquanto estava todo mundo dormindo, ele estava já na rua trabalhando, estudando, na vida. Enquanto estava todo mundo comendo, como Daniel, estava todo mundo comendo. Ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava se santificando, ele estava buscando agradar a Deus. Eu não vou me contaminar.
Então, enquanto eu quiser fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou ter o resultado que todo mundo está tendo. Mas quando eu acordar e despertar, entender, Senhor, eu estou perdendo a minha vida, porque eu estou parecido com o mundo. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero ter o Espírito Santo, eu quero que a sua presença em mim seja clara, seja evidente, seja tão evidente que ninguém consiga não ver. Que é o que acontecia com esses exemplos que a gente falou. Era claro, era evidente que o Espírito Santo estava na vida daqueles homens. É claro, é evidente que o Espírito Santo está na sua vida. A sua boca, a sua postura, os seus resultados refletem o Espírito Santo. Tome essa decisão. Faça um compromisso com o Senhor de verdade. Faça um compromisso com o Senhor. Do que você vai fazer? Do que você vai se comprometer? O que você vai estabelecer? O que você vai tirar? O que você vai colocar? Não saia daqui da mesma forma. Em nome de Jesus. Todos os dias nós temos que ter isso na nossa cabeça. Eu vou crescer, nem que seja 1 centímetro. Nem que eu ande 1 milímetro, mas eu não retrocedo e muito menos eu fico no mesmo lugar. Não retroceda. Tome decisões, eu vou crescer. Quais os hábitos? Vamos tirar então o que é lixo, o que é errado. Vamos tirar. O que você vê que tem te atrasado, tem amarrado a sua vida? Tira. Tira em nome de Jesus. E o que você pode ir colocando? Vai lá, vamos um pouquinho, vamos devagar. O que você pode ir colocando? Você nunca lê a Bíblia? Começa a ler. Lê só um capítulo então. Começa só assim. Começa lendo um capítulo dos Evangelhos. Vai lá, começa em Mateus, só um capítulo. Não precisa ler 4, 5, não precisa começar pelo Velho Testamento, começa por Jesus. Você ainda assiste TV? Desliga a sua TV. Usa esse tempo que você perde em TV, vai ficar com a sua família, vai orar, vai assistir um programa. Não o programa de TV, o programa da bispa. Vai assistir o programa. São 30 minutinhos. Quando você está lá se arrumando, já passou. Às vezes você está aí perdendo tempo, subindo, vendo TikTok, essas porcarias aí. Você não está crescendo em nada. Tira isso, desinstala. Você tem TikTok, desinstala esse negócio. Vai ouvir, vai assistir o programa. Assiste um culto. Ah, meu culto é longo. Assiste em pedaços de 30 minutos. Mas começa a fazer. Começa a ler um pouquinho. Começa a estudar mais. Começa a ver onde que na sua vida você está indisciplinado. Começa a comer melhor. Começa a cuidar da sua saúde. Começa a fazer uma atividade física leve. Você vai ver como é o seu corpo, como a sua energia, como o seu humor vai começar a ser diferente. Acorda um pouquinho mais cedo. Ao invés de você sair aí correndo, aflito, atrasado, mal-humorado, acorda um pouquinho mais cedo, ora. Toma um café. Ah, eu não tenho fome de manhã. Força um pouquinho. Porque daqui a pouco chega na hora do almoço, você está morrendo de fome, aí você come mais do que você precisa. Porque você está desesperado, porque está aí às 6, 7 horas sem comer nada. Ou não, bem mais, né? Se você só jantou, você está umas 12, 15 horas já sem comer. Aí come demais, aí fica com preguiça depois do almoço. Então assim, vamos ajustar a nossa vida. Vamos ajustar, vamos tomar mais água, tira o refrigerante. Não tem nada que te aproveita naquilo, não vai te ajudar em nada, só te piorar, vai te inchar, é ruim para o rim, é ruim para a sua pele. Toma mais água. São coisas básicas, pequenas. As mudanças, elas não precisam ser extraordinárias da noite para o dia. Não, mas dê os seus passos. Dê passos. Mas dê passos. Não fica parado no caminho. Não fica apresentando desculpa. Não coloque culpa em alguma coisa. Assuma a sua responsabilidade. Tome essa decisão, essas decisões na sua vida. Deus Todo-Poderoso,
Eu peço, Senhor amado, que cada um aqui tenha acordado, tenha despertado, tenha entendido, Senhor. Tenha entendido o que é necessário ser feito. Tenha aproveitado, Senhor, essa oportunidade para refletir, para analisar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não está correto na vida. Que cada um venha tomar as decisões corretas, Senhor. Ajuda-nos. Nos ajuda, Senhor. Nós só temos o Senhor, meu Pai. Como o Senhor diz, como está nos Salmos, tudo de bom que eu tenho veio do Senhor. Tudo de bom que nós somos e temos, meu Pai, é graças ao Senhor. Que se não for o Senhor por nós, se não for pela sua misericórdia, nós já fracassamos, meu Pai. Não é nem que nós vamos fracassar, nós já fracassamos. Se não for pelo Senhor, nós já fracassamos. Então eu peço, dá visão a cada um, dá discernimento, para que a gente tome as decisões corretas, Senhor. Nos ajuda. Abençoa o nosso povo. Abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, que o Senhor venha fortalecer de forma extraordinária. Que cada um que está à distância, meu Pai, que o Senhor venha alcançá-los de forma poderosa, Senhor. Que nós venhamos a estabelecer os padrões, os limites, meu Pai. Que nós venhamos a estabelecer o padrão correto do Senhor. Que nós sejamos excelentes, que nós venhamos a comunicar excelência, meu Pai, em todos os momentos. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa de forma extraordinária. Que tenhamos aqui, Senhor, homens, famílias, casais, abençoados, poderosos, em nome do Senhor Jesus. Homens, mulheres, jovens, crianças, meu Pai, que façamos parte de uma nação que muda, meu Pai. Uma nação de vencedores, uma geração de vencedores, meu Pai, nos ajuda. Abra as mentes, Senhor. Abra as mentes de cada um de nós. Coloca o temor nos corações, dá força àquele, meu Pai, que às vezes está num padrão há tantos anos, mas que tudo pode mudar. Abraão começou a mudança da sua vida aos 75 anos, Moisés aos 80. Então nunca é tarde demais para nós tomarmos as nossas decisões. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Derrama da sua graça, do seu poder, nos dá força, nos ajude em tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor amado, nós te amamos e te agradecemos por esse dia, por essa palavra, por essa grande oportunidade de mudança. Porque a única coisa que muda a nossa vida é a sua palavra. Nada muda, Senhor. Nada muda a nossa vida, senão a sua palavra. Então que a sua palavra seja lei nas nossas vidas, que nós venhamos a usar de sabedoria para conhecer as coisas e de inteligência, Senhor, para não cair nos velhos erros, nos velhos padrões, mas de inteligência para estabelecer tudo que nós temos recebido. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém.